Você quer sair da pobreza? Vai fazer renda extra. Vai fazer renda extra depois do trabalho. Pô, Duda, não é justo. Eu vou fazer isso, depois eu vou alcançar isso, até chegar nesse ponto e estourar. Mas eu acho que tem que haver uma organização. Tudo isso tem a ver com planejamento financeiro. De pobre que acha que não tem como investir. Pobre acha que não tem como mudar de vida. Tem, vai exigir alguns esforços. Eu tenho uma história que eu gosto sempre de contar, de uma convidada que foi lá no meu programa, né? Ela era pobre, mas pobre nível hard, tá ligado? Pobre. Que pensa assim, cara, eu posso ter nascido pobre, mas eu não vou morrer na miséria, não. Eu vou mudar de vida. Mentalidade. Então, assim, eu gosto de perguntar pro meu público, porque não é gostoso ouvir as coisas que eu falo. Por exemplo, eu chego e falo assim, você quer sair da pobreza? Vai fazer renda extra. Pô, não é gostoso. Pô, eu queria ganhar dinheiro sem ter que fazer renda extra, sem ter que trabalhar. Então, muita gente critica quando eu falo, vai fazer renda extra depois do trabalho. Pô, Duda, não é justo. Tá bom. Qual que é a sua estratégia, então? Porque não adianta falar, eu não, que nem você falou, eu não quero ser CLT, eu não quero vender paçoca, eu não quero fazer Uber e eu não quero empreender. Tá, o que é então que você quer? Você só quer, mas não sabe qual que é o caminho, entende? Né? Faz uma coisa, vagabundo, caramba, vai fazer, né? Eu não concordo com o Duda. Tá, você concorda com quem? Você tá seguindo o conselho de quem? De ninguém? Então você tá com desejo de sair da pobreza, mas você não tá com estratégia traçada nenhuma. Você não sabe, eu vou fazer isso, depois eu vou alcançar isso, até chegar nesse ponto e estourar. Não tem o que fazer. Então é gente vitimista, que quando eu chego eu falo, não, você tem que fazer uma renda extra. Esse cara aí é louco, olha o tanto que eu trabalho e ainda vou fazer renda extra. Tudo bem, mano, mas o que é que você quer fazer então que vai mudar da tua vida? O governo não vai te dar nada. Não gosta. Você acha que o Lula ou o Bolsonaro... Ô, fião, eu vi que o teu saldo aqui tá baixo, eu vou dar uma verba aí. Não vai, né? Então a gente tem que trazer a responsabilidade e pensar qual que é a sua estratégia. É estudar? É fazer uma renda extra? É estudar para concurso? É empreender? É começar a virar day trader, desde que estude muito, né? Porque a maioria só se ferra. Qual que é a sua estratégia? Porque simplesmente falar não para todas é zero estratégia, né? E pobreza é o resto da vida, né? Então, se prepare. Comece a investir, comece a ter uma grana. Até, esses dias, por exemplo, perguntaram, Duda, você acha que uma pessoa aposentada precisa investir? Eu acredito que sim. Ela tem menos necessidade porque ela já tem a aposentadoria dela, só que às vezes a aposentadoria dela pode ser muito pequena e um investimento pode gerar uma renda passiva para complementar isso. Tem o fato de que uma pessoa que está aposentada pode, de repente, parar de receber a aposentadoria dela. Vai fazer o quê? Vai morar na casa dos netos? Né? Então, qualquer pessoa tem que se preparar, ter um investimento, ter uma independência financeira. Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo, que é 1.500 conto, mais ou menos. Você não paga o plano de saúde de um idoso com 1.500 reais. Não paga. Um plano da hora, não tô falando nem da Albert Einstein, é um plano ok. Quando você passa ali de 59, 60 anos, já sobe absurdamente. Então, como é que uma pessoa que tem 70 anos, tem algum problema de saúde, tem que comprar remédio, 1.500 de aposentadoria, você não tem a casa, não tem só o mercado, é isso, não dá, é muita coisa que a gente tem que pagar. Então, você vai botar um streaming, bota a internet, bota a conta de celular, bota o conta do supermercado, água, luz, o financiamento, talvez um carro, gasolina. Pô, só de gasolina é mais de 500 pau que em média que o brasileiro gasta. Mas eu acho que tem que haver uma organização. Tudo isso tem a ver com planejamento financeiro, né? Independente se você quer ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos, você tem que fazer os cálculos para ver quanto que você vai conseguir, né? Fazer isso não é só questão de ser pobre. Uma pessoa classe média baixa, uma classe média também, é questão de se pensar, porque hoje em dia é um filho, né? Vai grana, né? Eu vejo, eu não tenho filho ainda, né? Mas eu tenho vários amigos que têm preocupação com escola particular, de querer, porque, na minha época tudo bem, mas hoje não tem como mais. Então, é um gasto muito alto. Ou então, por exemplo, tem cara que é pobre pra caramba, quer ter 7 cachorros. Caramba, pra quê, bicho? É um canil que você tá criando aí, né? Então, é verdade. Tomar um cuidado com você. Não é questão de, porque eu sou pobre. A questão é que, independente de se você é pobre ou rico, tem que haver um planejamento. Não adianta ir fazendo fio, caramba, vai ficar fazendo fio até que hora, né? Então, é uma questão de organização financeira, planejamento, porque é melhor você ter 2 filhos ali que tá tendo uma vida de qualidade, tá tendo uma mãe e pai presente, sem falar que, por exemplo, você entra numa... Eu já conversei com gente que vive esse cenário. Cara, você tem filho? Ainda não. Não, Você ter 2 filhos hoje em dia e você trabalhar home office,
já é uma loucura. Eu tenho um amigo que ele trabalha home office, ele e a esposa, ele tem 3 filhos. Ele fica louco. E aí, o que muito pai faz hoje em dia? Tá aqui, filho, vai ficar com o celular lá, vai brincar lá. Ixi. Aí o moleque fica viciado em tela. Por quê? Porque é mais fácil, vai lá pro YouTube, me deixa trabalhar. Agora, imagina você morar num barraco com 7 filhos. Mentalmente é complicado, entende? Então, assim, é com relação à situação como um todo que eu tô falando. Teve uma época da minha vida que eu e a minha mãe, meu pai e a minha irmã, a gente viveu em um cômodo só. Então era uma cama e um beliche, na casa da minha avó, né? Cara, é tenso, sabe? Agora você, imagina 7 filhos, mano. 5 que seja, né? Então assim, tem que ter um planejamento, assim, pra você não fazer as coisas sem pensar, porque depois todo mundo se prejudica ao mesmo tempo. Todo mundo passa fome ao mesmo tempo. Ah, mas a gente é feliz. Tá bom, talvez se tivesse um filho ia ser um pouco mais fácil. Mas a questão, volto a dizer, não é sobre ser pobre, ser rico. Ah, o pobre não pode ter filho. É que qualquer pessoa tem que fazer um planejamento para tentar ter uma vida de qualidade. Sim. E ter 12 filhos, não adianta se você tem um salário mínimo, né? Vai dividir um pão francês em 12 todo dia. Então, acho que é esse o ponto. Mas pode ter filho. Mas não é complicado falar de ter um monte de filho, né? Porque é grana que vai pra caramba, né? De pobre que acha que não tem como investir. Pobre acha que não tem como mudar de vida. Tem, vai exigir alguns esforços. Eu tenho uma história que eu gosto sempre de contar, de uma convidada que foi lá no meu programa, né? Ela era pobre, mas pobre nível hard, tá ligado? Pobre. Trabalhava, tipo, na roça. Tinha, acho que 9 irmãos. Aí o pai e a mãe dela trabalhavam na roça. E ela era, acho que a mais velha, um negócio assim. Aí o pai dela morreu. A mãe dela teve que trabalhar mais ainda. E essa pessoa que foi lá no meu programa, que era a filha, acho que uma das mais velhas, teve que começar a trabalhar como empregada doméstica. E ao mesmo tempo tinha que cuidar dos irmãos todos. Trocentos irmãos. Tudo mais novo, né? Só que ela falou lá no programa, Duda, eu sempre tive uma cabeça que pensa assim, cara, eu posso ter nascido pobre, mas eu não vou morrer na miséria, não. Eu vou mudar de vida. Mentalidade. E nem tinha acesso à internet naquela época, mas ela já tinha um negócio dentro dela. Eu vou mudar de vida. Aí ela era empregada, fazia limpeza, faxina. De repente chegou alguém e falou pra ela, Cleusa, você não quer fazer aqui um bolo, tal, fazer uma renda extra vendendo bolo? Vamos lá. Começou a vender bolo, o pessoal gostou, bom teu bolo, hein? Começou a vender, vendeu bem, abriu uma lojinha. Aí o pessoal falou, e aí, não vai comprar um carro, não vai comprar um tênis? Não. Eu quero trabalhar porque eu quero realmente mudar de vida. Eu não quero ser um pobre que parece rico. Eu quero, de fato, enriquecer. Trabalhava, vendia, abriu outra loja. Abriu outra loja. É a dona da Sodier. Faturou, acho que 800 milhões de reais no ano passado. E ela era mais pobre que qualquer um de nós, provavelmente. Talvez você aí que tá em casa pensando, eu não tenho condição. Você é 10 vezes mais rico do que ela era. Só que a cabeça, mentalidade, eu vou mudar de vida, eu não nasci pra viver nessa desgraça. Que é o que o Napoleão Hill fala muito nas coisas dele. Tem que ter um anseio, um desejo, esse é o termo que ele usa, um desejo ardente aqui dentro. Tanto que no meu livro tem um capítulo que eu falo, qual que é o primeiro passo de sair da pobreza? Ficar de saco cheio. Eu não aguento mais essa vida desgraçada. Pobreza do cão. Por que tem tanta gente vivendo bem e só eu que não consigo nada na vida? Sabe aí é o que o Napoleão Hill chama de desejo ardente, que vai ter que ter desejo, depois persistência, disciplina e estratégia. Foi o que a dona da Sodier teve. Não tinha nada. Eu não vou gastar com tênis, eu não vou gastar com roupa, eu não vou ficar querendo parecer o playboyzinho. Eu quero crescer profissionalmente, mudar a minha loja. Montou 1, 2, 3. Hoje ela tem, mano, acho que ela tem 450 unidades, franquias da Sodier, inclusive internacional nos Estados Unidos. Só que era uma pessoa que não tinha nada. Não tinha inglês, não tinha escola de rico, não tinha dinheiro. Cleusa Maria. Muito louca. Uma das histórias mais loucas que já foi lá contar. Porque tem muita gente que vai lá contar a história, mas sempre foi rico, né? Já nasceu com grana. E não desmereço. Mas eu gosto de ouvir história de quem veio da pobreza lascada e mudou de vida. Professor Mira, por exemplo. Professor Mira, mano, ele é um dos maiores investidores do Brasil. Favela. Nasceu na favela no Rio de Janeiro. Ele foi lá no meu programa lá, até me zoou, né? Ele falou, Duda, você já comeu tripa, não sei da quanto? Eu falei, não. Você é pobre premium. Você é pobre Nutella. Você não sabe o que é pobreza, o que eu vivi, né? Ele falou. E, cara, pobre.
Hoje, um dos maiores investidores, vende muito, fatura milhões em curso. Ele foi o mentor da Natália Arcuri, sabe? Então, é isso. Eu acho que é muito legal a gente olhar para quem conseguiu. O brasileiro tem o costume de olhar para quem não consegue. Ah, todo mundo é pobre? Tá, mas eu vou olhar pra Cleusa, que era e conseguiu. Vou olhar pro Mira, vou olhar pro Geraldo Rufino, que era catador de latinha, e hoje ele tem a maior empresa de reciclar peça de caminhão da América Latina. Sabe, quebrou 6 vezes, eu li o livro dele, né? Cara, não tinha nada, né? Então, acho que o Thiago Brunet fala uma frase legal no livro dele, acho que é No Dinheiro é Emocional. Ele fala alguma frase que acho que é alguma coisa assim. Educação é igual instrução mais referência. Quem é a sua referência? Quem que você tá olhando? Essa pessoa é um exemplo pra mim, eu quero ver. O que você fez pra conseguir? Sabe? Então, você ter uma referência, alguém assim pra se inspirar. Só que as pessoas ficam olhando sempre pra quem não consegue, sempre pro fracassado, sempre pra vítima. Tem um livro, As 48 Leis do Poder, que o cara fala uma frase lá que é, vou ver se eu lembro, mas é mais ou menos assim. O que é? Começo da frase? É alguma coisa assim. A pior coisa que você pode fazer é andar com quem tem os mesmos defeitos que você. Se você parar de andar com quem tem os mesmos defeitos que você, isso vai ter mais resultado do que todas as terapias do mundo. Só que é treta, porque a gente tem uma tendência de se aliar com quem é vitimista também. Né? Vamos abraçar e chorar aqui, né? Ninguém faz nada por nós. Para! Vê qual que é o teu defeito. Por exemplo, se você é impulsivo, se você é consumista, pobre que gasta dinheiro o tempo todo com roupa, a pior coisa que você faz é andar com gente que também é assim. A não ser que sejam duas pessoas com o mesmo propósito de parar de ser assim. Então, você é ignorante, você é estúpido. Tenta parar. Quer ver uma coisa que eu tava pensando esses dias? Como a gente é influenciado, né? Eu sou uma pessoa meio impulsiva, não de compra, mas de dar na lata, de responder, sabe? De não levar desaforo. Então, porque eu sou muito intenso nas coisas, né? E eu tava vendo, às vezes, sabe, até vingativo. E é ruim, pô, eu sou cristão. Isso não combina com o que eu acredito. Só que eu parei pra perceber que, cara, eu só gosto de filme de vingança. Eu só gosto de filme de ação. Eu só gosto daquele tipo de filme, tipo Código de Conduta. Matou a esposa do cara, eu vou fazer vingança e vou atrás de todo mundo e matar. Cara, isso influencia na minha vida. Porque eu fico consumindo coisa que faz crescer ainda mais aquilo que eu tô querendo mudar. E aí você pega, por exemplo, né? Tem aquela lei, se ela é uma lei, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda. Hoje, a gente não anda tanto com gente, mas a gente segue muita gente. A gente é uma média de quem a gente segue e acompanha na rede social o tempo todo. Quem que você tá seguindo? Tá seguindo só gente que fala de ostentação? De consumismo? De comprar coisa o tempo todo? Se você é consumista, essa é a última pessoa que você tem que... Começa a seguir minimalista. Entende? Você é, sei lá, muquirana pra caramba? Começa a seguir alguém que tem inteligência financeira. Enfim, você é vitimista? Começa a seguir alguém que também não tinha oportunidade nenhuma e conseguiu mudar de vida. Isso vai fazer você mudar de vida. E é o que o cara fala. Se você parar de andar com as pessoas que têm os mesmos defeitos que você vai ter um resultado incrível. Melhor do que todas as terapias do mundo. Né? Nem lembro que a gente entrou nesse assunto aqui. Acho que foi por causa da Sodie, né? Olhe pra quem é uma inspiração. Não pra quem quer ir buraco junto com você. Ó, a vida, ó, azar. A gente nunca vai dar certo. Pô, começa a ver vídeo de quem conseguiu. Né? E acho que é legal a gente trazer a responsabilidade, né? Nenhuma dessas pessoas era murmuradora. Nenhuma dessas pessoas era vitimista. Por quê? Porque murmurar e ser vitimista não muda a vida de ninguém. Foram pessoas que falaram: eu vou fazer algo. Eu vou ter uma estratégia pra sair da pobreza. Foi fácil? Não. Todo mundo vai ser multimilionário igual ela? Não, provavelmente não. Mas ter uma vida de qualidade, que isso é o que eu acho mais importante. Isso a pessoa consegue em 1 ano, às vezes até em menos tempo, né? Consegue, né? Mas...